É a aula de introdução da disciplina de compiladores. O objetivo da disciplina é apresentar os princípios do funcionamento de um compilador e as técnicas existentes para o seu desenvolvimento, que permitam ao aluno produzir um compilador de qualidade. É importante dizer que, apesar do nome da disciplina ser compiladores, não estamos limitados apenas aos compiladores de linguagem de programação, já que linguagem é uma definição muito mais ampla. Podemos definir linguagem de forma mais resumida como um sistema de símbolos para a comunicação entre agentes. E isso atinge diversas áreas da ciência. Na computação, esses símbolos podem ser representados em diversas estruturas, não apenas texto como estamos mais acostumados, mas também como objetos, listas, etc. E esses agentes que vão fazer essa comunicação são aplicados em várias áreas dentro da computação. E esses agentes podem ser sistemas, equipamentos e tal. Então, não estamos limitados apenas a compiladores de linguagem de programação. Então, as técnicas que nós vamos ver durante o curso não se aplicam somente aos compiladores tradicionais que nós estamos acostumados. Porém, durante o curso, nós vamos usar compiladores tradicionais para mostrar como essas técnicas são aplicadas. Compiladores são tipos de tradutores, então vamos começar falando sobre os tradutores. No caso, vamos ver tradutores de linguagens de programação especificamente. Tradução é o processo de converter linguagem de programação para linguagem de máquina. Nesse processo, sempre teremos uma linguagem fonte, que é utilizada para gerar um programa-fonte. Esse programa-fonte é a entrada para o tradutor, que vai gerar um código objeto utilizando a linguagem objeto. No esquema do desenho podemos ver aí um exemplo de como mais comum isso acontece, né? Temos uma pessoa, um humano, que vai gerar um programa-fonte utilizando uma linguagem fonte. Então ele vai passar esse programa-fonte pelo tradutor. O tradutor tem que conhecer a linguagem fonte e a linguagem objeto, e ele vai gerar então um programa objeto que vai ser executado pela máquina. Existem 3 tipos de tradutores: são os compiladores, interpretadores e os tradutores híbridos. Apesar da disciplina se chamar compiladores, todas as técnicas que nós utilizamos aqui vão ser possíveis de ser aplicadas nesses 3 tipos. Então vamos começar falando sobre os compiladores, como eles funcionam. Qual a diferença entre os tipos de tradução é o momento onde a tradução é feita. No caso dos compiladores, a transformação do código fonte para o código objeto é feita toda de uma vez durante o desenvolvimento. O compilador é executado apenas uma vez e o programa final pode ser rodado diversas vezes. No final de sua execução, o compilador armazena o código gerado na memória secundária. O programa precisa ser compilado uma vez para ser executado no computador N vezes. No esquema podemos ver a representação do funcionamento do compilador. O programador em geral vai utilizar um editor de texto para gerar o seu código-fonte, e será composto de N comandos. Então, o compilador, com o auxílio das bibliotecas da linguagem fonte, vai gerar o código executável, que vão ser um conjunto de M instruções. E esse código executável depois é enviado para a CPU para ser executado. Em geral, a quantidade de instruções é maior que a quantidade de comandos. Então, o valor de M é maior do que o valor de N. Podemos observar que toda a execução do compilador é feita no ambiente de desenvolvimento, quando a CPU apenas utiliza o código executável na fase de execução do programa. Vamos falar agora do tipo de tradutor, que é o interpretador. Ao contrário dos compiladores, que vão ser executados uma vez para gerar o código objeto, o interpretador ele vai funcionar sempre que eu precisar gerar o código objeto, eu vou ter que executar. Então, a ideia do interpretador é que ele vai transformar cada comando, código-fonte, uma ou mais instruções
do código final. Dessa forma, toda vez que eu precisar executar o programa, eu vou precisar o interpretador vai ser executado, né? Então, no esquema podemos ver então como o interpretador funciona. O programador vai, utilizando o editor de texto, vai gerar os comandos do código fonte do programa, e cada comando vai passar pelo interpretador isoladamente e vai gerar um conjunto de instruções para serem executadas na CPU. O interpretador então ele é executado toda vez que eu preciso executar um dos comandos no código fonte. Dessa forma, o interpretador então ele está no ambiente de execução do meu programa, onde só o código fonte fica no ambiente de desenvolvimento. Agora vamos falar sobre os tradutores híbridos, que são uma mistura dos dois compiladores e interpretadores. A ideia do interpretador híbrido é pegar o melhor que há em compiladores e interpretadores e eliminar ou pelo menos diminuir as desvantagens. O interpretador híbrido ele traz a ideia de um código intermediário. Então ele vai transformar o código fonte para o código intermediário de uma vez, da mesma forma que é feito no compilador. E as instruções do código intermediário serão transformadas em instruções de código executável ao longo da execução do programa, como é feito no interpretador. No esquema, então, podemos ver como seria o seu ambiente de desenvolvimento. Então, o programador ele faria o seu código-fonte utilizando um editor de texto, e o tradutor híbrido ele vai funcionar no ambiente de desenvolvimento como um compilador, e ele vai pegar todo esse código-fonte e transformar de uma vez em instruções do código intermediário, com o auxílio da biblioteca. E também temos a mesma característica do compilador, onde o número de instruções em geral é maior do que o número de comandos. Então esse M é maior do que o N. E agora no ambiente de execução, então esse código intermediário, cada instrução desse código intermediário vai ser interpretado. Então o tradutor híbrido ele vai, nesse momento do ambiente de execução, funcionar como interpretador, e ele vai interpretar para um código executável para que a CPU possa executar essa instrução. Em geral, cada instrução do código intermediário gera uma instrução do código executável. Então esse código intermediário é criado de forma que essa tradução seja 1 para 1. Então podemos perceber a diferença dos requisitos que são necessários em cada um dos ambientes para cada tipo de tradutor. O ambiente de desenvolvimento do compilador ele vai exigir que o programador tenha um editor de texto, o compilador nesse ambiente e as bibliotecas estáticas vão ser linkadas ao código gerado. No ambiente de execução só vão ser necessárias as bibliotecas dinâmicas, de linkagem dinâmicas. O interpretador no ambiente de desenvolvimento ele só vai ser necessário um editor de texto para você gerar o seu código-fonte. Porém, no ambiente de execução, você vai precisar que tenha o interpretador e todas as bibliotecas, né? Nesse caso, não havendo distinção de bibliotecas estáticas e dinâmicas. Já no ambiente de desenvolvimento híbrido, o ambiente de desenvolvimento é mais parecido com o compilador, então ele precisa dos mesmos recursos que o compilador, e o ambiente de execução ele é mais parecido com o interpretador. Podemos fazer uma comparação entre os tradutores. De forma resumida, vamos ter que o ponto forte dos tradutores compilados serão os pontos fracos do interpretado e vice-versa, e os tradutores híbridos vão ser um meio termo entre os dois. Então, uma linguagem compilada, ela em geral vai ter uma execução mais rápida do que o interpretado. A tradução compilada só vai permitir alterações no ambiente de desenvolvimento, enquanto uma interpretada vai permitir alterações em ambos os ambientes, tanto de desenvolvimento quanto de execução. O código-fonte
uma linguagem compilada é mais seguro, já que você só tem acesso a ele no ambiente de desenvolvimento, já o código-fonte, linguagens interpretadas estão disponíveis no ambiente de execução. Do outro lado, você tem uma menor portabilidade em tradutores compilados, né? Já que para você alterar o ambiente de execução, você vai precisar voltar ao ambiente de desenvolvimento. Já no interpretado, não. Você não precisa voltar ao ambiente de desenvolvimento, você pode, a partir do código interpretado, já gerar ele para novos ambientes de execução. Os tradutores híbridos, então, eles ficam no meio termo entre esses dois. Então, a sua execução, ela perde para a execução do compilado, mas ganha em relação aos interpretados. A alteração dele, em geral, é só no ambiente de desenvolvimento. O código intermediário não vai para o ambiente de execução, não permite uma alteração simples. O código-fonte fica mais seguro, já que o código-fonte só está desenvolvido no ambiente de desenvolvimento. E ele possui uma portabilidade média, já que ele depende que esse código intermediário possa ser interpretado por outros ambientes de execuções. Aqui temos alguns exemplos de linguagem de programação, cada uma com um propósito específico para facilitar o uso na resolução de determinados tipos de problemas. Apesar de qualquer linguagem dessas poder ser utilizada com compiladores, interpretadores ou tradutores híbridos, as características foram especificadas pensando um tipo de tradutor. Então, temos linguagens que são compiladas, como por exemplo C, o C++ e o Pascal, linguagens interpretadas, como o PHP e o JavaScript, e linguagens que utilizam tradutores híbridos, como o Java, o Python e o C#. E aqui temos alguns exemplos de ambientes de desenvolvimento, cada um seu propósito da sua linguagem, alguns para linguagens específicas, como o Dev, C++ e o Delphi, e alguns com um propósito mais geral, como é o caso do Visual Studio, o Eclipse e o NetBeans. E aqui termina essa aula de introdução. Vimos que o compilador é um tipo de tradutor e também vimos os tipos de interpretador e tradutores híbridos. Vimos que esses tradutores se diferenciam no ferramentas que eles precisam durante o tempo de desenvolvimento e o tempo de execução, e fizemos uma comparação entre vantagens e desvantagens entre esses tradutores. Também vimos alguns exemplos de linguagens desenvolvidas para esses três tipos de tradutores e mostramos alguns ambientes de desenvolvimento.